Olá, como vai? Meu nome é Camila, estou aqui para o nosso segundo bate-papo sobre os direitos das mulheres. O nosso tema de hoje vai ser sobre a violência contra a mulher no ambiente doméstico e familiar. Mas antes de eu entrar nesse tema, eu preciso agradecer novamente o Fundo Social de Solidariedade, em nome da primeira-dama, nossa primeira-dama, doutora Bárbara. Quando eu estava estruturando esse tema, eu estava pensando sobre o formato como essas palestras elas foram organizadas. E pude notar um olhar atento e bastante carinhoso e humanizado para o que a gente está fazendo aqui hoje, nesse mês da mulher. Me sinto muito feliz por participar disso. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque quando a gente fala da violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente está falando sobre a Lei Maria da Penha. E falar sobre a Lei Maria da Penha é falar também sobre todas as outras políticas públicas que precisam ser feitas em relação a essa lei para que realmente ela funcione e seja eficaz na vida das pessoas. Então, quando a gente pensa na Lei Maria da Penha, a gente está falando também sobre essa mulher bem consigo mesma. E a gente está falando, então, sobre aquela palestra que foi dada lá no comecinho pela Márcia, pela Michele e pela Vera também, numa outra palestra, falando sobre essa energia feminina, sobre os problemas que as mulheres estão enfrentando nessa pandemia. E aí a Lei Maria da Penha, ela passa também pela questão da coragem dessa mulher, dela poder falar sobre o problema que ela está tendo. E a palestra que a gente vai ter logo mais com a Kátia sobre o empoderamento feminino, que vai falar um pouco dessa coragem, dessa mulher, né, tomando as rédeas da vida ali e podendo seguir, né, o seu caminho. A outra palestra que a gente vai ter fala sobre essa mulher tendo o poder, né, e a coragem de buscar o recurso financeiro. E é essa parceria que foi feita com o Sebrae, na pessoa da Ana Flávia, que vai ser dado um curso, né, dessa mulher poder ter o seu próprio recurso e não precisar depender de uma outra pessoa ali financeiramente. Então, a Lei Maria da Penha, ela passa por todos esses aspectos, por isso que muita gente fala que é uma lei muito complexa, porque ela está, na verdade, na base, né, da luta, né, feminina contra toda esses aspectos do sistema patriarcal. O que eu quero trazer então aqui para vocês sobre o que é a Lei Maria da Penha? Falar sobre a Lei Maria da Penha é falar sobre uma vitória do movimento feminino dentro do Poder Judiciário. É falar sobre essa mulher criando coragem para ir até o Poder Judiciário e fazer a sua reclamação e pedir medidas protetivas para que essas violências elas não aconteçam. Então, a primeira ideia que eu preciso trazer aqui para vocês, que é uma ideia, eu acredito que é a base de toda a nossa conversa, é que a Lei Maria da Penha, ela não serve para prender o agressor. A Lei Maria da Penha serve para proteger a mulher do agressor. O foco é diferente, o foco ele está na mulher. A mulher ela não precisa sofrer a violência para buscar o Poder Judiciário. A Lei Maria da Penha ela está antes dessa violência. A Lei Maria da Penha é para garantir que a violência não aconteça. Então, o movimento da lei é ao contrário do que a gente ouve dizer. Muitas mulheres acham que vai ter a proteção da Lei Maria da Penha só quando ela já tiver sido agredida, né? Aí ela vai procurar a delegacia. A Lei Maria da Penha ela não é assim. Ela funciona também dessa maneira, mas ela é uma lei que ela garante, ela protege a mulher antes da violência. E para falar sobre a Lei Maria da Penha, eu preciso contar para vocês um pouquinho da história, bem rapidinha dessa lei,
porque eu quero que vocês se situem do porquê que essa lei existe, qual é a razão dela existir, e a partir disso a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como que você vai agir quando esse tipo de violência acontece, qual é a violência que a Lei Maria da Penha acontece, na prática, quando aconteceu, o que você precisa fazer. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que a lei serve para proteger a mulher. Pois bem, a Maria da Penha, ela é uma farmacêutica, ela é uma mulher cearense, ela sofreu inúmeras agressões dentro do próprio casamento dela, de um casamento que ela teve 3 filhas. Isso aconteceu lá em 1983, né? Quando não tinha ainda a lei e o sistema judiciário era um sistema penal antigo, vamos dizer assim. E o que a história da Maria da Penha nos traz? Ela estava casada, dentro aí desse matrimônio, e ela conheceu esse marido na faculdade, eles começaram a construir uma família, e num determinado momento, esse marido começou a apresentar alguns momentos de muita explosão, né? E qual que era o ciclo abusivo ali dentro do que ela relata, né? Ela relata que existia um momento que os dois estavam bem, um momento, né, de amor, né, de compreensão. Logo em seguida, eles tinham um momento de muita tensão, que é aquele momento que a mulher descreve como um momento que ela está pisando em ovos. Ela não vai nem para frente nem para trás, tem um momento ali de muita tensão. Logo em seguida é aquela explosão imensa que acontecem as agressões, os xingamentos e depois um arrependimento, né? O ciclo abusivo. Um arrependimento, ele falando que ele vai melhorar, que ele não deveria ter feito, e esse ciclo volta e sempre acontece dessa maneira. E o casamento dela era assim, ela relata dessa forma no livro que ela escreveu. E aí, o que eu quero dizer com essa história? Nesse momento, num dos momentos de explosão dele, ela estava dormindo, ele catou uma espingarda e deu um tiro na nuca dela. Esse tiro deixou ela paraplégica. Ela está numa cadeira de roda até hoje e ela foi para o hospital, a polícia investigou e ele contou uma mentira dizendo que foi uma tentativa de assalto. Ela volta para casa. Depois que ela sai do hospital, ela está tomando banho, paraplégica, dentro de uma banheira, e ele tenta eletrocutá-la e afogá-la. A família dela, percebendo essa situação extremamente grave, faz o acolhimento da Maria da Penha, pede apoio jurídico para que ela saia desse ambiente de violência sem que ela perca os direitos dela. Quais direitos que ela poderia perder? Ela poderia, se ela sai do lar sem o apoio jurídico, ela poderia configurar o abandono do lar e poderia correr o risco de perder a guarda das filhas. Então ela consegue essa medida judicial para que ela possa sair dessa casa preservando os direitos dela. E ela faz isso. E entra com um processo contra o marido, agressor, lá em 83. Gente, esse processo dura 20 anos, quase 20 anos. Porque ele é condenado em primeira instância, ele é condenado em segunda instância. Os advogados entram com um monte de processo para que ele possa recorrer. E daí, chega uma hora que ela está totalmente inconformada, né? Ele tentou matá-la 2 vezes, ele ainda está solto. E aí, o que ela faz? Ela não desiste. Ela faz uma reclamação para alguns órgãos internacionais. A gente tem órgãos internacionais da mulher, dos direitos humanos da mulher, defesa da mulher. E eles levam essa denúncia para o Comitê Interamericano dos Direitos Humanos, que faz exigências, recomendações
para o Brasil, falando o quê? Olha, você não pode ter tanta tolerância com essa agressão contra a mulher. Cadê as suas políticas públicas? Por que está funcionando desse jeito? Como pode demorar quase 20 anos para que essa mulher venha e não tenha uma condenação desse marido? O Brasil não faz nada. Ele não faz nada, ele não se manifesta no processo dela, não toma nenhum tipo de providência. E aí o que acontece? Algumas ONGs femininas, elas fazem um consórcio e elas fazem a elaboração da Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela reflete o que aconteceu com a Maria da Penha. E ela olha para que essa mulher não sofra com essa lei, com essa agressão, com essa violência, certo? E o que a gente tem dentro dessa lei para que vocês entendam como que ela funciona? Então, a primeira medida que essa lei vai possibilitar, e que foi um avanço dessa ONG feminina, né, é não permitir que esse agressor que cometa a violência contra a mulher possa, de repente, chegar no judiciário e trocar a sua pena por uma cesta básica ou por uma fiança. Isso não pode mais. Ele vai ser condenado pelo crime que ele fez. Então, esse foi um grande avanço da Lei Maria da Penha. O que mais que a gente pode dizer sobre a lei? Depois que as ONGs fazem a elaboração da Lei Maria da Penha, o Estado ele é condenado, né? O Brasil ele é condenado, ele sofre algumas recomendações lá. E o Estado do Ceará, onde rodou o processo dela, porque ela era lá do Ceará, onde aconteceram as violências, o Estado do Ceará é condenado a pagar uma indenização para ela e o governo federal homenageia com a lei da violência doméstica e familiar contra a mulher com o nome da Maria da Penha. Então, eu colocando toda essa situação do histórico dela, eu vou começar a puxar para vocês como que essa lei vai funcionar e quando você precisar ir até a delegacia, o que você pode pedir e fazer diante dessa situação. A primeira questão que eu acho que, assim, que a gente tem que colocar, você não precisa sofrer a violência, você precisa identificar onde estão esses abusos, caso eles estejam ocorrendo, ir até a delegacia, que hoje... daqui uns 2 meses, pelo que me falaram, vai funcionar a Delegacia da Mulher dentro da delegacia onde a gente tem a delegacia hoje, que é uma conquista muito grande nesse momento, que a gente que tá aumentando a violência dentro de casa. A gente tem até alguns perfis, né, dentro das redes sociais, alertando sobre essa questão do que a gente está vivendo um vírus, mas 2 guerras, porque a gente está com a violência contra a mulher, contra as nossas filhas, contra as meninas, elas estão assim com índices assim alarmantes, elas cresceram demais durante a pandemia. Os sistemas de denúncia e as delegacias estão funcionando, elas não estão paradas. Isso é muito importante dizer. Então, se você está nessa situação hoje, sofrendo uma violência, uma ameaça de risco de vida, né? De repente esse agressor, ele está num outro estado falando que ele vai vir, ou ele está preso falando que ele vai sair, você tem que se dirigir até a delegacia, contar sobre essas ameaças. Lá mesmo, o que vai servir de prova? Conversa de WhatsApp, e-mail, testemunha que viu quando você recebeu a mensagem, o quanto você ficou nervosa, vai até a delegacia e pede a medida protetiva. Quais medidas protetivas você vai pedir nesse caso? O afastamento do agressor. Ele não pode chegar perto de você. Então, para quem está numa situação hoje, essa seria o primeiro passo para tentar buscar uma solução dentro dessa situação. E por que a lei faz isso? A lei faz isso
Porque quando duas pessoas estão brigando, quando elas não estão se entendendo e tem uma agressão, qual é a ação natural? É você separar. Então, qual é o poder que o juiz tem, que a Lei Maria da Penha dá? Separar a vítima do agressor. Então, quando tem alguém xingando, batendo, humilhando, a solução imediata é o afastamento. E aqui eu vou falar para vocês que assim, essa é a chave para você usar a Lei Maria da Penha, que seria pedir essas medidas protetivas. Por que assim? Porque não faz muito tempo, em 2018, um pouquinho antes da pandemia, teve uma mudança assim imensa nessa lei, que ela garante para essa mulher que está sofrendo a violência um respiro, vamos dizer assim, um respiro. Quando você vai até a delegacia, eu vou falar um pouquinho mais das violências e um pouquinho mais das medidas protetivas. Quando você vai na delegacia e pede essa medida protetiva, ele precisa ficar longe de mim. O agressor não pode ficar perto de mim. Caso ele descumpra essa medida, hoje, a partir de 2018, tem uma lei que o juiz pode fixar uma pena que vai de 3 meses até 2 anos, caso ele descumpra a medida protetiva. Eu vou falar de novo, mais devagar para que entenda. Então, ir até a delegacia e fazer a denúncia sem pedir medida protetiva, ele vai responder em liberdade. Você indo na delegacia e pedindo a medida protetiva, se ele descumpre a medida protetiva, o juiz pode aplicar uma pena pela medida protetiva. O que faz o agressor ir para a cadeia, além de um flagrante, né, é ele descumprir a medida protetiva. Então, a denúncia é o instrumento. A chave para funcionar é a medida protetiva. Porque daí, quando ele descumprir a medida protetiva, você volta na delegacia e fala, está descumprindo. E aí o juiz vai aplicar uma pena, que pode ser de detenção, enfim. Vai, dependendo do caso, ele vai aplicar conforme ele tiver o que ele puder ver. Então, o que eu quero... Acho que o que eu preciso passar para vocês um pouquinho agora é sobre quais são as agressões, né? Quais são as violências previstas lá na Lei Maria da Penha. Então, a lei descreve 5 violências. Ela descreve a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a moral. A violência física é quando a mulher sofre algum tipo de dano no seu corpo e na sua saúde. Então, é o soco, é o pontapé, é o tapa na cara, é o espancamento. São casos de violência física, contra o seu corpo, a sua integridade, deixou marcas. A outra violência é a violência psicológica. A violência psicológica, ela tem um pouco a ver com essa questão da fragilidade da mulher, né? Quando esse homem, ele diminui a autoestima dela. Como que ele diminui a autoestima dela? Eu acho que uma boa maneira de se sentir isso é quando você precisa decidir alguma coisa sobre a sua vida e você começa a perceber que sozinha ali você não está conseguindo tomar uma decisão. Como se fosse aquela dor que você sente dentro da alma. Acho que tem muitas mulheres que elas escrevem isso. Ele me disse algo que fez com que eu sentisse uma dor tão profunda que aquilo chegou a ser até físico. Então, essa dor psicológica, ela é uma dor, inclusive, que o judiciário, em algumas decisões, ela está reconhecendo que
As mesmas consequências, os resultados da dor física se encontram na dor moral. Então, essa dor moral de baixa autoestima, que ele provoca, né? Ele falando que não é capaz, essas coisas também são casos de violência contra a mulher, uma violência psicológica. A gente tem também a violência sexual. A violência sexual, quando o homem ele tenta forçar ou fazer relação sexual sem que você queira, sem que você tenha vontade, mediante força, mediante ameaça. Outro exemplo que a gente pode dar aqui, que talvez se aproxime, né, um pouco mais assim da realidade de algumas pessoas, é quando a mulher vai praticar a relação sexual, ela quer usar preservativo e o homem não. É uma violência que a lei prevê. Outra violência dentro da violência sexual é quando a mulher está grávida e o homem pede para que ela aborte esse filho. Também é um caso de violência contra a mulher, violência sexual. A violência patrimonial, também prevista lá na lei, é aquela violência quando ele pega algo seu. Então, pegou seu celular, seu computador, os instrumentos de trabalho, de repente ele esconde. Então, também é caso de violência contra a mulher. E a violência moral, que são aquelas violências contra a honra, né? Os xingamentos que calúnia, difamação, injúria, contar um fato mentiroso, ofender, né, a sua dignidade, falar sobre que você fez algo que você não fez, ou te imputar, colocar nomes, né, pejorativos sobre a sua pessoa. É um dano moral, também é caso de violência contra a mulher. O que mais eu preciso trazer para vocês, além do que é a violência? Acho que é importante eu falar para vocês aí as medidas protetivas. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para ficar bem prático. Se ele pegou as suas coisas, um pedido de medida protetiva é para que ele devolva em 48 horas. Você pode pedir isso. Ele tirou, eu quero que devolva. Tá batendo, tá xingando, quero que ele se afaste. Então, dependendo do tipo de violência que você está vivendo, você vai ter uma medida protetiva para aquilo, né? No caso da Maria da Penha, ela descobriu ali depois, né, que ele tinha cópias autenticadas dos documentos dela e uma procuração que ele podia agir no nome dela. Mas isso pode, não pode? Gente, dependendo do que ele for usar, ele podia, com essas procurações, ele pode vender as coisas dele, pode vender a casa, né? Então, precisa analisar se o quanto que isso era abusivo ou não. E dentro daquela relação, se mostrou abusiva. Acho que aqui vale um alerta, porque relacionamentos, gente, eles não são sempre tá tudo bem, né? A gente tem momentos que tem tensão e tal. A questão aqui, que eu acho que faz a diferença, é que é aquele passo de quando você tá no momento de tensão, em vez de conversar, existe uma explosão excessiva, né? Porque quando você consegue conversar sobre alguma coisinha ou outra que está acontecendo, você senta e conversa e vocês ajustam e faz novos combinados sobre aquilo, né? Se é possível manter essa conversa, esse relacionamento, a gente não está falando de Lei Maria da Penha. Então, Lei Maria da Penha, a gente está falando de uma outra coisa, de uma violência que você vai perceber, ela vai acontecer de várias maneiras. Ela vai aparecer, por exemplo, um controle excessivo, diário,
um ciúmes excessivo. E de onde vem esse controle, essa autoridade, né? Ela vem desse sistema patriarcal que acho que até as meninas chegaram a comentar aqui muitas vezes, né? Ele vem daquele sistema onde o homem, ele é o chefe da casa, né? Ele que tem que ser o provedor, né? E esse sistema patriarcal, ele é um sistema que ele tá custando muito caro na nossa sociedade. Ele tá custando caro porque ele é um sistema de exclusão, é um sistema de controle, é um sistema autoritário. Então, durante muito tempo, até no direito, o direito ele reflete o que a sociedade é. Então, se a sociedade faz um movimento, o direito ele tem que regular aquele movimento. Então, é vivo, é uma constante mudança. Claro que a gente mudou, claro que não é mais assim, mas a gente ainda está pagando a conta. E que conta que é? A conta é a seguinte: a mulher ela era vista como ela foi vista e muitas vezes ainda ela é vista como uma propriedade do homem. Ele tem a posse sobre aquela mulher, né? Aquela mulher é dele. E para ele manter esse posicionamento, ele vai controlar, ele vai ser autoritário. Ela tem que obedecer, ela tem que ser submissa, estar abaixo dele, não ao lado. Então, é um sistema que a gente está vendo que ele não está produzindo efeitos muito bons, né? A gente está... Nossas filhas, nossas meninas, nossas mulheres, elas estão morrendo. Então, é um sistema que a gente precisa repensá-lo, a gente precisa criar novos ajustes, porque não está dando certo. E não está dando certo. Então, tá... Tem tudo isso, vou denunciar, vou pedir as medidas protetivas e daí, né? Gente, é um tema bem delicado, porque muitas vezes a mulher para sair, ela tem que quebrar essa ideia, né, de casamento para sempre, relacionamento para sempre, perceber que ela tá ali numa situação, num relacionamento abusivo, que ela precisa sair. E ela precisa perceber, caso ela não consiga, o que está acontecendo. Então, é uma mulher que ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda. Por isso a importância também dessa mulher contar para uma amiga que tem uma escutativa, que fale o que está acontecendo, vamos ver como a gente pode resolver, né? E criou-se até um termo por conta dessa violência das mulheres que as mulheres chamam de sororidade, que é o quê? É aquele olhar de uma outra mulher para essa mulher que está sofrendo violência de uma maneira empática e solidária. Elas têm que estarem juntas ali, né, para pensar numa solução, né? Então, a primeira posição quando você está numa violência é contar, é você buscar ajuda, né? Não pode ficar sozinha, é uma situação que você está muito frágil, então você precisa de ajudas de ONGs, que a gente tem bastante, tem um movimento de ONGs aqui na cidade, femininas, tem às vezes um acolhimento num grupo, agora está mais difícil por conta da pandemia, mas às vezes em lives, em centros, né, que você possa buscar essa ajuda para você ser acolhida naquele primeiro momento e saber o que você deve fazer. Então, assim, além da gente ter esse sistema patriarcal, né, que ele é pesadão aí, a gente tem também um olhar, muitas vezes, reproduzido pelas próprias mulheres e às vezes pelas próprias amigas, que a gente ouve às vezes aquela frase assim: ah, essa mulher aí, ela voltou com ele, gosta de apanhar. Gente, ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Precisa tentar se aproximar dessa mulher que está voltando e tentar entender o motivo que ela voltou. Às vezes pode ser que ela não tenha onde ficar. A lei, lembra que eu falei da medida protetiva? A lei tem Casa da Mulher Brasileira. Então você pode pedir para o juiz que você não tem um lugar para ficar. De repente você não tem uma irmã, não tem uma amiga ali naquele momento para você ir. Existe uma casa aqui na região,
ela é mantida em segredo, em sigilo, a cidade e tal, que essa mulher, se ela pedir, ela pode ser acolhida nesse lugar. Então, além disso, às vezes, poucas vezes, porque hoje em dia eu acho que as mulheres elas já perceberam que ter o próprio dinheiro, o próprio recurso é uma questão de independência delas, mas pode acontecer dela estar dependendo financeiramente desse agressor. Então, o que pode ser feito? Está sendo feito, né? Centros de capacitação. Então, ela tem que buscar uma maneira, se profissionalizar para ir atrás desse recurso, se for por conta disso que ela está ali, né? Nessa violência. Então, olhar para isso de uma maneira um pouco mais solidária, né? E não simplesmente já julgar e condenar, né? Gosta de apanhar. Eu acho que a gente precisa repensar essas formas que a gente está reproduzindo algo que não está dando certo. Bom, aqui eu quero deixar para vocês algumas dicas de livro, perfil e documentário. Um documentário bem legal que eu acho assim, que vale a pena assistir tá no YouTube, chama O Silêncio dos Homens. É um documentário lá, tem 1 horinha ali de documentário, mas eu acho legal porque ele fala pra gente um pouco sobre essa agressão do masculino, né? E aí tem esse olhar também para esse agressor, que também precisa ser feito. Por que ele bate, né? Nesse caso aqui, num segundo momento, mas é necessário fazer esse olhar. Até pra gente educar meninos que não reproduzam essa violência que a gente tá vendo aí, né? Outro perfil que eu quero falar para vocês, ele tá lá no Instagram, quem puder acompanhar. Um deles chama O Macho da Relação. Ele tem umas tiradas assim, que ele coloca como é um homem, né, machista, como ele faz e como ele deveria fazer. Eu acho bacana porque ele consegue ilustrar, às vezes, algumas cenas, né, da nossa realidade e pra gente ficar atenta mesmo e identificar aonde que tem aquele tipo de abuso, né? Ele acaba levando assim, às vezes mais pro humor, mas assim, eu acho que pra gente abrir os olhos, ele é bem legal. Outro perfil que eu acho bacana é o Eu Ressignifico, que ela coloca também lá trabalhar um pouco sobre essa questão do casamento para sempre, né, do que funciona, como eu sou em relação a isso. Um outro perfil que pode alertar é o Não é Amor. Ele também tem a mesma sacada, né? Mostrar aqueles momentos de abuso. Tem uma psiquiatra que ela chama Regina Navarro Lins, e ela traz assim esse histórico que eu comentei sobre a mulher, né, na sociedade, e é bem legal também pra gente falar, ver e tentar enxergar aí onde a gente tá e para onde a gente vai. Bom, com tudo isso, né, eu encerro aqui o meu segundo vídeo. Eu espero ter trazido de uma maneira leve um tema tão complicado, difícil, delicado. E quero falar assim que aquela também ideia de que em casamento de marido e mulher não mete colher, isso também acabou, tá? Então a gente tem sim que denunciar, a gente tem que denunciar o vizinho, os gritos do lado do vizinho, a gente tem que denunciar. E os números que estão disponíveis, eu vou passar aqui para vocês. Tem o Disque 180, né? O Disque 100, eles funcionam até fora do país. E tem um WhatsApp aqui que eu busquei e me falaram que ele está funcionando, que é o 996565008.
Então são canais assim que as pessoas estão recebendo a denúncia e que estão funcionando. Bom, eu agradeço a oportunidade aqui de novo ao Fundo Social de Solidariedade, à Prefeitura de Itatiba, e vamos para o nosso próximo vídeo semana que vem, se a gente conseguir aí fazer, né, sobre os direitos da mulher na relação do trabalho. Obrigada, até mais!